Oi, pessoal, sejam bem-vindos. A gente vai começar logo mais a nossa webinar. Eu só peço que vocês esperem um pouquinho, porque vamos aguardar mais um pessoal entrar e logo mais a gente começa, tá bom? Fiquem aí e aproveitem que logo mais tem muito conteúdo bom para vocês. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco do que nós vimos na Eurocotina. Temos aí muitas tendências e essa feira, né, que ela aconteceu recentemente, há menos de um mês, ela aconteceu e a gente traz aí muito conteúdo para vocês poderem usufruir disso, se inspirarem com isso. Essa feira, né, que é a maior feira do mundo, destinada para o designer de cozinhas, a gente pôde aproveitar muita coisa dela. Eu tive essa oportunidade, essa experiência de estar ali e de vivenciar tudo que a gente vai ver hoje aqui, ao vivo, sentir, poder tocar e ver, foi muito, muito legal e a gente vai poder compartilhar isso com vocês. E aí, pessoal, vamos já dar início. Eu acho que a gente já está aí com um grupo grande já na nossa webinar, então vamos começar agora, né? Nós preparamos para vocês um relatório de tendências, e é esse relatório que eu vou compartilhar hoje com vocês. E, claro, vocês vão ter também esse conteúdo em mãos, que a gente vai liberar para vocês um link sobre todo esse trabalho que foi feito, para vocês no dia a dia poderem fazer uso desse material. E aí, imerso a toda essa euricotina, toda essa inspiração que a gente viveu, nada melhor do que começar com vocês aqui, olha, dentro da nossa marcenaria. A gente resolveu apresentar essa webinar diretamente daqui, porque é aqui que sai os nossos, que se transformam os nossos projetos, né? Então, tudo aquilo que vocês veem na feira, quando nos visita, ou então aqui no nosso showroom, parte do que vocês veem ali dos móveis saíram daqui, né? Então a gente achou que imerso a toda essa Eurocutina, a gente falou assim, nada melhor do que apresentar para vocês desse cantinho aqui tão especial para a gente, especial e importante para a gente. Pessoal, antes de começar, eu queria passar para vocês dois recadinhos. O primeiro é que, como eu já falei, nós vamos disponibilizar para vocês no nosso chat o link a respeito de tudo isso que nós vamos ver agora. Então, é um material completo, com muitas informações. E depois, quando eu for passando para vocês, eu vou mostrar ainda muito mais coisa do que ele tem, tá? E esse link ele vai estar disponível no nosso chat. E um segundo recado é que eu quero que vocês participem, tá? Então, podem mandar mensagem. Quanto mais que vocês tiverem de perguntas, tiverem alguma informação ali para acrescentar, algum comentário, vão participando. A gente não vai poder responder de imediato, a gente vai responder depois que terminar o webinar. Mas olha, prometo, a gente vai responder individualmente para cada um de vocês, tá bom? E aí, agora, gente, eu vou falar, tô ansiosa para mostrar para vocês tudo isso, só que antes da gente começar, eu quero apresentar para vocês o vídeo do nosso CEO. Ele que esteve ali na feira,
né, e vivenciou também toda essa experiência, traz aí um recado pra gente. E aí eu quero compartilhar com vocês isso daí, tá bom? Uma coisinha aqui que eu quero rapidamente, antes da gente iniciar esse vídeo, abrir um parênteses, que é uma coisa bem importante, tá? A nossa Formobile, a gente vai ter aí, logo mais, a Formobile acontecendo, começa no dia 30 de junho e vai até 3 de julho no Expo Imigrantes, aqui em São Paulo. Então, olha, é gente que está trabalhando aqui com muitas coisas legais para levar para vocês, ideias legais aí para levar para vocês. Eu espero vocês lá, tá bom? Então vamos agora ver o vídeo do nosso CEO. Aproveitem esse momento, logo mais eu volto. First of all, Eurocucina, the atmosphere in Milano, Salone del Mobile, is one of the probably most important shows you have around the world, simply because of all the design trends you see. If you come to Milano and you have weather like this in April, I think it's a perfect place. So there's a lot of energy, and also for us, it's a very special show, simply because you can see all products of ours in different applications. Our innovations, first of all, I think you see a lot of Revego, and I'm really happy. I open and close everyone. Really happy that they're using it a lot. The Aventus in Eclipse Black, I think that's also something very special that we see here, simply because it goes seamlessly with the furniture. The Onyx hinges, the Legra box, whatever. I wouldn't pick one special highlight. It's simply to see that the technical solutions make the design work. Our representatives here in Italy, we are doing an amazing job with Elmi and with our customers. We have very long-term relationships. And I'm really proud that we can say that we have done a great job in the market for many years, so that you can find Bloom almost everywhere. I'd like to say a big thank you to our customers and congratulations to all the exhibition here. They've done a great job, and I'd just say mille grazie to Milano. Aí, pessoal, essa daí então foram as impressões, né, que ele trouxe aí pra gente. É sempre muito positiva. E é uma coisa que eu falo, ter estado ali, foi algo muito diferente. Por quê? Porque eu vivenciei a cada espaço da Eurocutina. E muito diferente do que a gente vê aqui das feiras, né, que são, os estandes específicos, lá eram todos de cozinha, e a cozinha, gente, já abrindo aí para vocês, virou o coração da casa, realmente totalmente híbrida, totalmente integrada. A gente percebe que cada espaço que a gente entra tinha um pouco de Bloom. Então, era muito interessante você abrir uma gaveta, opa, aqui tem Bloom, opa, aqui esse armário tem Bloom. Então, assim, foi uma experiência muito inovadora, muito legal. E aí, agora voltando aqui, né, para o nosso relatório de tendências, nós temos aqui nesse documento seis tópicos. E eu vou passar cada um deles para vocês, tá? Então, você vai ver que cada um deles se conversa. Então, eu vou falando um pouquinho de cada um. E a gente vai começar, o primeiro vai ser a respeito das cores, né? O que a gente percebeu é que existe uma busca muito clara por essa questão de conforto, de bem-estar. E as cores, né, essa paleta de cores, ela contribui para essa atmosfera, né, que te traz esse conforto, que é mais humana. Os tons terrosos, eles continuaram assim fortes, né? E dentro dessa gama de cores, a gente viu ocre, damasco, chocolate quente, enfim, várias coisas, mas eu não vou ficar aqui falando não, tá? Vou mostrar para vocês as fotos, vamos ver, porque tem bastante coisa aqui para a gente poder mostrar para vocês. Lembrando, tá, pessoal? A gente está aqui ao vivo com vocês e eu quero muita participação de vocês. Então, ó, se tiver dúvida aí, vamos mandando comentários no chat. E uma outra coisa, que esse material todo que a gente está vendo aqui, vocês vão ter disponível no nosso chat também.
Essa primeira foto aqui, pessoal, que a gente vê falando sobre as cores, ela traduz bem algumas das principais tendências que a gente viu na Eurocutina, que foi o quê? Uma sofisticação discreta, uma integração de material e uma funcionalidade invisível. Então, tudo se comunicava perfeitamente de uma forma assim muito clean, sabe? A gente fala até que era um minimalismo quente que estava tendo ali, diferente do que a gente imagina do minimalismo, que é aquele minimalismo clínico, ele era um minimalismo quente. E aí a gente vai mostrar para vocês. Aqui, principalmente nessa foto também, uma coisa que eu quero, salientar para vocês, é que essa comunicação que tem da parte interna com a parte externa do móvel. Vocês percebem aqui as ferragens em tons escuros, né, então isso daqui foi algo que predominou bastante lá também. Então, eu trouxe essa sofisticação para o móvel, porque mesmo o espaço aqui interno sendo claro, e as ferragens escuras, ela trouxe aí algo muito, singular. Ficou bem bonita a proposta e eu acho que é algo que chegou para ficar. Aqui, né, a cor chocolate, né, que traz esse quente, né, para o espaço, mesmo trabalhados aí com cores mais claras. Eh Mesmo num ambiente que ele traz aí toda uma proposta clean, a gente vê as dobradiças escuras aqui, as cores todas sendo trabalhadas. Então, o que tinha? As tanto banheiro quanto, cozinha, trabalhando com cores. Mas essas cores, elas trabalhavam de uma forma que ela trazia personalidade para o móvel. Diferente, de algo, só inserido ali, não, ela trouxe a integração e trouxe vida para o ambiente, inclusive nas partes externas também. Veja que essa gaveta que aparece aqui na foto é uma das nossas gavetas também. Eh, Aqui, olha, esse espaço que a gente vê um espaço totalmente minimalista, mas ele traz, um minimalismo quente, então ele tem a cor, complementando com a pedra, complementando com os objetos de decoração e, aqui, a gente não consegue visualizar porque as portas estão abertas, mas a gente tem a porta Revego que muitos, talvez conheçam no mercado como porta escamoteável, mas aqui na Bloom é a nossa porta Revego. Se eu quisesse esse ambiente totalmente fechado, eu só acionava essas portas, fechava e ficaria um painel e não mostraria essa parte interna. E aí, gente, a parte de inox, trabalhando muito bem, complementando, a gente viu várias cozinhas que trabalhavam com inox, com essa proposta, e aí também faz esse link tanto interno quanto externo do móvel. As cores mais quentes, o escuro até na dobradiça, os tons fortes de mármore, as pedras elas estão muito em alta, esses produtos, naturais, eles estão em alta. Essas outras propostas aqui, né, essa foto ela te traz aí o minimalismo e ao mesmo tempo aquela calma que a gente precisa às vezes. Então, a proposta, desse ano na Eurocotina foi muito a proposta do design Japandi, que é aquele design japonês que ele traz, esse minimalismo quente e ele traz essa calmaria, ele traz o aconchego, a sofisticação com ele. Tem algumas fotos aqui que eu vou passando, e que elas por si só já falam, por elas, né, então não tenho nem muito como comentar, até porque, elas trazem muita beleza nelas. E aí a gente vai podendo ver entre uma e outras, aqui, né, a parte da cor, inclusive em banheiro, né, isso daí foi algo que a gente viu bastante lá. Né, outra os tons terrosos, verde escuro. Eh, a Eurocutina, eu posso dizer que Milão, na verdade, é o coração ali da moda, né. Então o design da cozinha, eu acho que ele anda junto com o nosso estilo também, sabe, com a moda.
Então eu vejo que as cores que trazem, são as mesmas cores que a gente usa no nosso inverno. Então elas são muito, paralelos, né. Os cantos arredondados, isso a gente vai ver logo mais, tá. Aqui nessa primeira leva, a gente está falando sobre as cores e da importância que ela traz para os projetos, a vida que ela traz, tanto interno quanto externo, tá. Então é o que se complementa. E agora, pessoal, para a gente poder, entrar ainda mais, né, nessa questão de cores, eu vou mostrar para vocês um vídeo rápido falando sobre, colors, né. Vamos dar uma olhadinha? A gente está ao vivo e às vezes aqui a minha tela dá um perrenguinho, tá, gente? E é isso aí, né, pessoal? Bem bacana tudo isso que a gente está vendo e eu espero que vocês estejam gostando também. Bom, dentro desses tópicos que a gente está falando, vou passar para vocês também sobre as estruturas. E o que que é isso, né? A estrutura, ela é nada mais nada menos do que a valorização das texturas e de tudo aquilo que te traz essa sensação, como é que eu posso dizer? Essa experiência sensorial, né? Então, ele te traz aí superfícies foscas, superfícies caneladas, a textura da madeira, as orgânicas, eu vou mostrar para vocês na foto, vamos lá. E aí aqui começando, gente, essa parte de estruturas, né, então, como eu comentei com você, são as superfícies todas que a gente viu ali, então, o canelado, né, como a gente está vendo inclusive nessa primeira imagem, eh, foi algo que estava muito em evidência. Inclusive nesse móvel, olha, a gente traz, a inserção, né, da nossa, gaveta junto com a parte externa, e essa gaveta ela tem essa lateral de vidro que ela traz essa leveza, né, ela é um componente que você pode aí estar personalizando. Nesse caso, tá com vidro porque a gente tá dando essa leveza, né. E aí então percebe essa integração que eles teve, mesmo você tendo essa parte toda frisadinha, ela compôs de uma forma muito favorável. Todas essas texturas que a gente pôde ver, era nítido essa sensação, essa experiência sensorial, porque você tinha vontade de colocar a mão para você poder sentir. Então os vidros canelados, vidros lisos também estavam postos lá, mas, muita coisa realmente com as texturas, que era para você poder sentir. E eu te falo, viu, essa feira ela não teve apenas essa experiência sensorial tática, ela teve visual, ela teve uma experiência inclusive olfativa também, né, porque teve ambientes ali que trabalharam com essa questão olfativa, né, e quando a gente vê essa composição de toda essa estrutura que a gente está vendo, né, dessas texturas misturadas à cor, elas traziam aí essa elegância, esse conforto, e não tinha aquela confusão visual, sabe. Então tudo era como se fosse perfeito de se ver e de você falar: "Poxa, isso aqui eu quero na minha casa, isso eu queria na minha casa". Aí as formas orgânicas, inclusive nos espelhos, né, a frente da gaveta também com o frisadinho, né, anteriormente a gente via os filetados, né, tendo aquela profundidade, né, agora não, é tudo mais, superficial, mais sensível ao toque.
Aqui a gente pode ver também, né, o tecido misturado a uma cuba esculpida, então a junção dos materiais. E mesmo tendo texturas diferentes, eles conversam entre si. Mesmo, por exemplo, nós vimos muitos armários internos que eles também tinham texturas que pareciam tecidos. Eram materiais inspirados nesses tecidos, embora quando você passava a mão era liso, mas você tinha lá quando o visual era como se fosse realmente uma textura, que fosse um tecido, que fosse um couro, né? E aí aqui seguem as referências. Essa daqui lembra, né, as gavetas não, desculpa, as cadeiras que a gente via com aquelas telinhas, que até tem usado bastante isso ainda, só que de uma forma diferente, agora é na madeira e sem ter o elemento vazado, né? O metal ele esteve presente também em muitos ambientes, em muitas cozinhas. E é como eu falei para vocês, tá? A cozinha, ela é o coração da casa. Então, ela está totalmente interligada aos outros espaços, ao living, a um espaço gourmet. Ela, ela é a área social da casa, né? E aí, pessoal, é, partindo das estruturas e falando um pouco sobre os materiais, a feira ela trouxe essa valorização para o que era natural e para o que é sustentável. Tá? Uma coisa que a gente conversou muito ali era sobre essa parte da sustentabilidade, que ela saiu do papel, daquela questão só de marketing, e agora é fato real, né? Então tem muito disso, a sustentabilidade ali presente, né, nos materiais. A Travertino era um dos materiais vistos com muita frequência, mas assim, mármore, né, pedras em geral, então, em vários ambientes. Também tínhamos a madeira, acabamentos orgânicos, isso tinha de monte. Então, não só nas bancadas, né, com aqueles desenhos orgânicos que a gente tem visto muito, mas também nas laterais dos móveis, frentes de móveis. Então, eu vou compartilhar também com vocês. Vamos lá, gente. Compartilhar aqui minha tela com vocês. Bom, nessa primeira foto que a gente já vê, é a pedra trabalhando como a frente da gaveta, né? É algo que às vezes a gente se pergunta, é possível, né, fazer isso? Porque a pedra ela é pesada e tudo, e ali a gente viu muito disso, tá? Então é possível. A gente tem ferramentas, né, ferragens para isso. Que, inclusive, pessoal, uma coisa que eu quero mostrar aqui para vocês, tudo que a gente está mostrando a gente tem esse linkzinho aqui do lado, que fala sobre o produto. Então, vocês podem clicar aqui, quando vocês tiverem esse material em mãos, e vocês acessarem, e vai levar vocês até o material também que está usando. Então, os produtos que a gente está usando aí, não só na questão do projeto, mas do material. Vou colocar essa frente com Expando T, que é um produto que a gente tem, por exemplo. Então, vocês conseguem ter essas informações aqui, tá bom? Então, ó, clicou aqui e vocês têm mais informações. Aí, passando adiante, essa cozinha, tá? Ela tá toda em preto eclipse, que é o quê? A gente tem os armários elevados, essa porta aberta. Você está enxergando as capinhas que a gente tem das nossas ferragens? Eu vou aqui circular elas para vocês. E aí vocês me falam, esse lado aqui onde eu estou circulando a gente nem vê, né? Mas por quê? Porque hoje está uma tendência muito grande das ferragens escuras dentro dos móveis. E aí algumas ferragens precisam, além de serem escuras, terem as capas acompanhando também. Então, no caso do Aventus, além dele ser a ferragem escura, ele também tem a capa acompanhando da mesma forma. E aí, quando você olha o móvel, essa comunicação que faz da parte interna com a externa, ela é, assim, perfeita. Aqui nessa parte é onde eu falo que a gente consegue ver bem o que é uma estética mais verdadeira e menos artificial, que a gente viu muito disso lá. Então, essa questão, por exemplo, uma pedra rústica ali na bancada, como se ela tivesse sido talhada,
né, então assim, é é uma outra realidade, uma outra vida que dá, né, então, os acabamentos orgânicos ou então até mesmo essa parte de material, ela aparece aí de uma estética muito mais verdadeira. Aí, aqui um vídeo rápido, assim, para a gente poder circular dentro da Eurocutina um pouco, para a gente ver, um pouquinho das coisas que tinha lá, né, as pedras, como eu falei, as cores, formatos. A gente começou novamente. Aí aqui, pessoal, a mistura, né, então da pedra natural com a cor que a gente comentou com vocês, com os frisados aqui da madeira, tudo faz uma composição perfeita. Só que aí e o interno, como fica? O interno ele também comunica-se com o externo, né, então olha aqui, a gente tem a nossa gaveta que é a Allegra Box, então foi um implemento aqui para esse móvel. As ferragens, ela é o coração do móvel, né. Então, uma questão que tinha aqui na feira era o fato de ser, de soluções invisíveis, de silenciosas, então a ferragem ela traz isso para o móvel, né. O inox estava na presença relevante. Lucas, eu acabei de ver uma perguntinha sua aqui, que me trouxeram. Sim, ele estava assim, relevante. Muitos ambientes a gente viu, inclusive fazendo esse mix de materiais, tá? Então, por exemplo, tinha o inox, tinha o metal, mas ele tinha madeira, ele tinha a cor sólida, né? Então, tinha sim. Então, se ficou esclarecido para você, dá um joinha aí, ou então pode mandar mais perguntas que aí a gente vai respondendo, tá bom? E aí, quero dizer, viu, Lucas, muito boa sua pergunta. Gente, se tiver mais pergunta, vai perguntando, a gente gosta disso, ó. Vamos aí, participando. Se a gente não conseguir responder tudo agora, a gente responde no final, né? Como eu falei para vocês, a tendência é que a gente responda individualmente, cada um de vocês. Mas pode ir perguntando que tendo a possibilidade de responder, eu já respondo. E olha, a outra parte do metal bem aparente. E aí, a aqui tinha muito do menos mais, então, assim, até mesmo as peças de decoração, elas traziam personalidade, mas elas eram bem mais, sofisticadas e clean, sabe. Elas não precisavam, ter aquela presença. Ela tem uma presença marcante, mas ela não é nada que você falasse assim: "Roubou toda a cena", mas ela dá aquele toque especial, entende? Eh, aqui as pedras, né, em banheiros, aqui a gente consegue visualizar bem as texturas misturadas, então, assim, essa composições de texturas, mesmo que, você fala: "Ah, vai ficar carregado?", às vezes a gente pensa, né, quando vai criar nossos projetos, não ficou e criou aí, eh, situações muito bonitas, ambientes bem bonitos. Aqui a parte, né, quente, aquela essa foto quando a gente olha, é uma foto totalmente quente, né, mas ela é minimalista, por quê? Porque você, vê tudo muito clean, então, assim, é clean na questão da decoração, na composição das cores quentes, a integração, né, do interno com o externo. Vejo que a maior parte das coisas tinham texturas, inclusive a frente dessa gaveta também, textura, formas arredondadas. Essa foto aqui, gente, eu acho bem interessante, porque é um móvel que ele não tem puxador, né, o puxador dele é essa cava aí que a gente vê, mas que o mármore fazendo essa composição ali, essa sobreposição da madeira no mármore, ele indica que ali é onde você vai ter que abrir esse móvel, né. Eu achei bem interessante também, porque aqui mostra a composição dos materiais. Nessa foto, veja essa frente aqui, ela tem esse formato orgânico, que foi algo muito presente na feira, e vê que nada intervém no que está trabalhando internamente, tá. Então a gente tem aqui a nossa gaveta, trabalhando perfeitamente com o móvel, com um design também totalmente diferente.
as texturas, né? Então, aqui parecendo um cimento queimado, a textura do frisado e as peças sólidas, né, fazem essa composição, texturas. A iluminação é algo que também predominou na feira. Eu vou falar logo mais a respeito disso, porque trouxe, né, essa pegada de sombra e luz, e ficou bem interessante. Materiais que você pode trabalhar finos também, tá, gente? Além disso, molduras ao entorno dos móveis, a gente viu também muita. Deixa eu voltar só essa foto aqui. A gente viu as molduras em volta dos móveis, né, das portas, algo que também apareceu bastante. Poderia ser elas largas ou mais estreitas, e isso também apareceu com muita frequência. Lá. E aí, pessoal, estão gostando? Dá um joinha aí no nosso chat que eu quero saber. Ó, a gente já está agora no nosso quarto tópico, hein? Vamos falar sobre as soluções. Nessa parte de soluções, a gente tem aí uma valorização na multifuncionalidade. É como se a cozinha, né, esse espaço da casa trabalhasse de forma inteligente, né, e flexível, né, porque a gente é um espaço que ele está ali interligado na casa, né, integrado na casa. Vamos lá, que eu quero falar, eu quero poder mostrar para vocês. Só que antes disso, pessoal, me desculpa, porque quem sabe faz ao vivo, né, e a gente aqui ao vivo, eu esqueci de uma coisa muito importante para vocês antes da gente falar sobre as soluções. É sobre o nosso vídeo. Eu quero que vocês aproveitem esse momento desse vídeo para vocês terem um panorama mais geral da feira, tá bom? Vamos lá? E aí, pessoal, curtiram esse vídeo? Bom, então vamos lá. Então vamos falar sobre as soluções que eu já falei para vocês, né? Vamos lá, vou compartilhar com vocês aqui a tela e vou falar um pouquinho mais de cada espaço. Bom, dentro das soluções, né, como eu falei para vocês, né, então tem uma valorização da multifuncionalidade, né, porque a gente percebeu que existe uma busca clara por ambientes mais fluidos, onde organização e aproveitamento de espaço e design trabalham juntos de forma quase que imperceptível. Aqui, por exemplo, essa foto, pessoal, o que que acontece? A gente porta de passagem, aonde ela é feita de uma solução muito simples, que foram feitas com as nossas dobradiças, mas quando eu fecho essa porta, eu já não vejo mais esse ambiente. Então, eu saio daqui e vou para uma área de lavanderia, uma área de despensa. A hora que eu fecho, eu não vejo mais nada, eu vejo um painel aqui. E aí ele não fica só aqui. Nessa parte que nós estamos vendo aqui, lembra que eu comentei com vocês no início do vídeo sobre a Revego, né? Que é a porta que muitos conhecem popularmente como portas escamoteáveis. Aqui na Bloom, o nome dela é Revego. Então, aqui eu consigo ter essa visualização interna, mas eu não quero mostrar mais essas coisas. Eu posso fechar as portas aqui e ficar um painel completo. Então, nesse momento onde a cozinha ela está tão integrada nos outros espaços da casa, se de repente num momento eu não quero mostrar essa parte da minha casa, eu fecho e aí fica tudo ali um painel, né? Então, lógico, não necessariamente você precisa trabalhar com a Revego na cozinha, pode trabalhar em todos os espaços da sua casa. Mas pensando nesse ambiente aonde tem toda essa integração com o restante da casa,
são soluções bem interessantes. E foi algo, pessoal, que a gente viu bastante. Esse vídeo agora, esse vídeo agora mostra um pouco das coisas que foram vistas lá, da experiência, né, que o pessoal teve. É, que está repetindo, trava de prateleira, a gente tem soluções para portas de geladeiras. Pessoal, só lembrando vocês, tá? Que esse link dessa apresentação, ele vai ficar no nosso chat, vai ser compartilhado com vocês no nosso chat, para vocês poderem usufruir desse material posteriormente, tá? Então, tudo isso que a gente está vendo, eu sei que é muita informação, eu estou dando uma pincelada em tudo isso que a gente está vendo, mas vai ficar disponível no link para depois vocês poderem usar e abusar, tá bom? Quero ver vocês aí sendo bastante inspirados com todo esse material. Voltando aqui, pessoal, olha a frente aqui feita de metal. Foi algo, como eu comentei, que aparecia bastante. E a gaveta também fazendo essa composição do interno para o externo, tá vendo? Então são soluções assim que traz essa perfeição e essa comunicação perfeita entre, entre ambos os espaços. A Revego, né, que é a nossa porta escamoteável, foi algo que eu vi bastante, predominou muito, talvez pelo fato de ter essa parte integrada, ou também pelas pessoas hoje estarem escondendo mais as coisas. O que que eu percebi na feira, pessoal? Que lá, antigamente a gente escondia muito só a geladeira. Hoje, os eletrodomésticos estavam sendo escondidos, assim, fogão, forno, inclusive cooktop, né? Então tinha bancadas ali que você corria com ela, aparecia o cooktop, né? Voltava com ela para o lugar e ele sumia. E a mesma coisa acontece com os fornos, né? Então, às vezes você tem a torre de forno ou ele está ali na horizontal, você tem essa porta-revego que ela faz esse fechamento. Então, foi algo que a gente viu muito presente lá na feira, os elementos escondidos, né? Então, assim, era mais invisível que a gente fala. Lembra que eu comentei com vocês a respeito, né, dos nossos aventos, que são as ferragens, né, para os armários elevados, escuro, né? Então, aqui a ferragem, ela é escura, é ônix, acompanhando da capa também. Só que o que que diferencia aqui? Até agora a gente viu fotos escuras, né? E eu comentei que isso fica muito elegante também nos armários claros. E aqui a gente vê essa composição perfeita, né? Mesmo que seja um armário claro, ele traz essa elegância. E, pessoal, estava muito em evidência dobradiças escuras, ferragens para os armários elevados, as gavetas com cores. Isso tudo fazia uma composição muito frequente, tá? Aqui seria a porta de passagem que eu tinha comentado com vocês. Fechou, virou um painel. Ah, os aventos, né? As ferragens para os armários elevados da forma mais simples, também presente na feira. Cantos arredondados aqui, trabalhando com ferragens perfeitas para que eles pudessem também abrir de forma perfeita. Quando a gente começou o webinar, eu comentei com vocês que passar de stand em stand e ver os nossos produtos expostos ali, poder ter essa sensação de abrir, fechar e o sentir é muito gratificante, até mesmo para a gente aqui, que no caso que eu trabalho aqui, dá aquele certo orgulho de ver a nossa marca assim tão em evidência, né? Tão consolidada no mercado. Pessoal, essa foto aqui é muito interessante, porque se a gente olhar, eu vou perguntar para vocês, se vocês estão vendo alguma ferragem sobressalente nesse móvel, a gente não vê. Por quê? Porque esse Aventus HKI, ele é uma ferragem que ele fica inserida dentro do MDF. Então, você não vê ferragem, né? Então, o que torna aí o móvel também mais clean. Bem bacana, uma solução bem interessante também. Aqui, isso eu comentei com vocês na outra apresentação sobre as molduras, né? Esses frames aqui que a gente vê na frente dos móveis. Foi algo que a gente viu bastante também nos estandes que a gente visitou.
É de diversas formas, tá? Mais larga, como tá aqui, ou até mais estreitinha. Então, isso também estava bem em alta. Outras formas aqui, né, de serem usadas as gavetas, ferragens com os revestimentos, né? Algumas fotos eu acabo nem comentando porque elas por si só já trazem aí muita, muita informação, muita história, né? Aqui, pessoal, uma cozinha com o dispenseiro. Isso é algo tão bom de ter na cozinha, né? De usar uma solução importante, porque ali, além de estar organizando, né? Ele minimiza espaços também. Ai, tá bom, passando aqui. A Revego, como eu comentei, bem alta. Os organizadores internos, isso também é algo bem presente, então podem usar e abusar tanto dessa organização interna também. As cores, aqui é uma paleta de cores que estavam sendo expostas, e aí, gente, olha aqui, nossa paredinha Revego escondendo aqui nas horas que não precisava mostrar isso. E aqui, olha, uma cozinha totalmente clean e ao mesmo tempo ela traz esse calor, essa elegância. E é isso, gente. Essa é a nossa parte de soluções. Mas agora a gente vai falar um pouquinho da iluminação. Essa daí que ela saiu daquele papel de coadjuvante e se tornou um papel principal no design ali das cozinhas. Foram trabalhadas de diversas formas as iluminações, tá? Então ela tinha sombra, ela tinha luz, ela trazia cores mais quentes, cores mais frias. Foi bem interessante também de ver e eu vou falar, essa parte de iluminação eu percebi que ela veio para ficar. Vamos ver agora nas fotos? Lá, pessoal, olha aqui já nessa primeira imagem que eu compartilho com vocês, a gente vai ver, né, uma cristaleira aí com a iluminação interna, que ela traz essa elegância para o móvel. Então, eu vi muito disso também, tá? Muito vidro. Então, vamos supor, tinham nichos, né? Às vezes a pessoa ela quer guardar as coisas, mas ela quer que fique visível, aos olhos. E às vezes, quando ficava aberto, você podia pegar pó, podia pegar gordura, e aí então tinha muito vidro. Mas aí, tá lá as suas peças guardadas, mas e aí como que elas sobressaem? Com essa iluminação. Ficou perfeito. E é algo que estava muito presente, tá? Então aqui foi uma das formas que foi usada. E aí a gente vai vendo outras maneiras na qual valorizavam o material que está sendo usado. Então você vê aqui nessa imagem, essa iluminação, quando a gente olha para a foto, a gente já consegue ver a textura que tinha aqui atrás dessas prateleiras. Por quê? Porque a iluminação, ela está trazendo isso, ela está trazendo a sombra, ela está trazendo a luz e ela traz essa textura aparente. Mas as iluminações, elas não estavam só nos móveis, né? Então, não era só numa parte interna dos móveis. Elas se mostravam também nos lustres, nos abajures, nas arandeias, complementando e trazendo essa personalidade. O que a gente viu? Móveis com muita personalidade. Isso era evidente em cada detalhe, sabe? Olha, gente, aquilo que eu comentei com vocês, às vezes é guardar as coisas, mas quer que fique aparente. Então, aqui, além de você ter a peça filetada, tinha o vidro também e a iluminação, né? Então, aqui você consegue ter essa visão interna. Tá vendo? O que faz esse volume alto e baixo, traz a luz, ela traz, né, esse volume, né, alto e o baixo aqui. Outras formas que a iluminação predominando e trazendo aí a sua elegância, a sua finalização móvel.
Os ambientes eles eram todos integrados. Lá na Eurocutina, os ambientes eles são grandes, né, então assim, a gente pode dizer que é tudo macro, então você está dentro de uma cozinha, você sai dessa cozinha, já está dentro da lavanderia, você vai para um espaço de vinho, aí daqui a pouco você está dentro de uma sala, e isso tudo, gente, sem sair da cozinha. Esse que é o mais impressionante, porque você estava ali tudo é tudo uma comunicação muito perfeita, sabe. É isso. Então, essa é a parte da iluminação. E aí, para finalizar, a gente vai falar sobre as peças internas. Esse que é o nosso último tópico, mas não menos importante. Pelo contrário, é algo que é importante, porque quando a gente fala de peças internas, não são aquelas que estão guardadas dentro dos móveis, não, são aquelas peças soltas. Então, essas cores que a gente vê, elas se traduzem também nessas outras partes. Por exemplo, numa banqueta, num sofá, num tapete, nos quadros. Então, além de cores, as formas orgânicas também predominando nessas peças soltas que eu vou mostrar para vocês agora. Vamos lá, pessoal. Essa primeira imagem, eu acho ela bárbara. Por quê? Porque aqui a gente consegue ver muito a personalidade da pessoa que criou essa peça. Então, assim, o que a gente podia ver é que essas peças internas, elas trazem essa assinatura, vamos dizer assim, de quem vai usar, né? De quem até fez mesmo, né? Essa daqui eu achei bárbara, porque é uma cuba esculpida dessa forma, eu acho perfeita. E aqui, gente, dentro dessas peças internas, eu comentei com vocês que o menos é mais. Então, existia toda essa questão de cor trabalhando como detalhes, mas ao mesmo tempo de forma muito sutil. Então, até mesmo as peças de decoração, elas traziam essa sutileza. Eu até, sabe aqueles espaços assim que você fala? Quando você vê, nossa, eu quero isso para minha casa, eu gostei disso, eu vou tirar essa ideia para mim, vou criar um projeto na qual eu vou fazer isso, porque você sente vontade de poder usufruir daquilo, né? Então, essa feira ela trouxe muito disso, né? Por mais daí que fossem cores fortes, né? Ela complementava com o restante e tudo ficava harmonioso, tinha muita harmonia. Então aqui a gente vê, ó, a banqueta de forma orgânica, a gente tem o quadro. Essas peças aqui, olha, elas trazem essa cor para o ambiente, mas o que mais me chamou a atenção nessa imagem, nessa foto, foi essa frente. Gente, olha esse trabalho que foi feito, essa forma orgânica. Eu achei uma perfeição. Aqui, né, demonstrando a parte da decoração, lembrando que o menos é mais, então assim, só dando aquele toque e aquele toque de personalidade, não precisa de mais nada. As texturas, elas não estavam apenas nos móveis, mas elas estavam nos tecidos também. Então, quando a gente via as banquetas de cozinha, quando via os sofás, tudo tinha essas texturas também, tá? Então, essa poltrona aqui a gente consegue ver bem a textura aí do tecido, né? Essa imagem, por exemplo, é uma imagem simples, mas que ao mesmo tempo ela te transmite um certo aconchego, porque você tem aí ali uma luz indireta, uma luz que te acalma, né? É um ambiente que ele não é um ambiente frio, por mais simples que seja. Aí também aqui, olha, o moderno misturado com o antigo, eh, são propostas bem interessantes, trazendo vida com as cores. A pedra muito em evidência, com a iluminação. Então, vê que tudo isso que a gente foi passando aqui para vocês, eles se conversam entre eles, tá? Então, assim, faz todo um pacote e junta tudo ali e tornou possível, né, a realização dessa feira que trouxe aí tantas referências, tantas coisas bonitas. Ah, cores, trazendo vida para os espaços. Às vezes o espaço ali ele tá todo, às vezes mais monocromático e de repente você joga uma cor e ela faz toda a diferença ali, muda tudo, né? Pequenos detalhes que vão fazer a diferença.
né? Aqui, gente, ó, a iluminação ela tá trabalhando aí nas mesinhas laterais, na cabeceira da cama, no painel, e tudo de uma forma muito harmoniosa, né? E é isso, pessoal. É todas essas informações que a gente montou esse relatório para vocês. E eu espero que seja muito útil aí para o dia a dia de vocês. A gente vai finalizando aqui, mas antes mesmo de terminar, eu vou mostrar para vocês um vídeo de fotos que eu tirei lá, né? Porque eu quero compartilhar com vocês. Foram muitas fotos e eu quero que vocês veem. A gente vai passar agora para vocês. Só que antes aí eu quero lembrar vocês da Formobile, hein? Gente, eu espero vocês na Formobile com todas as novidades que a gente fez aí, sempre, sempre, tudo que a gente projeta aqui é pensando em vocês, é pensando no que a gente vai levar para vocês. Essas feiras que acontecem, que a gente visita, é para trazer aí mais coisas para vocês poderem aí ter inspirações para os projetos. Então, a Formobile ela vai acontecer do dia 3 de julho, não, desculpa, do dia 30 de junho a 3 de julho, na Expo Imigrantes, e a gente espera vocês lá. Link, né, tá lá no chat, vocês podem acessar, tá compartilhado esse material com vocês. Se tiverem perguntas, não esquecem, mandem, que a gente vai respondendo individualmente cada um. Obrigada pela participação de vocês. Vamos lá, vamos assistir essas fotos. Poucos das minhas impressões que eu tive ali na Eurocutina. E é isso, pessoal. Eu me despeço aqui de vocês. O link está aberto, compartilhado lá com vocês. O chat está aberto para vocês poderem mandar aí as perguntas, mesmo pós o webinar. Então, fiquem à vontade. E é isso, pessoal. Agradeço a participação de todos vocês e a gente se vê logo mais. Até mais, pessoal. Obrigada.